adiantei, né? A gente vai falar sim desse assunto, que é importante. O sexo é presente de Deus no casamento. Eu sei que muita gente fica constrangido de falar sobre isso, algumas mulheres guardam para si. E por isso eu trago esse assunto aqui com muita seriedade e sabendo que a gente precisa cuidar das nossas relações, principalmente as duradouras, né? A gente se entende bem e é feliz quando é casado, que tem um parceiro. Você não quer abrir mão disso, mas você quer melhorar. Você quer que fique gostoso, prazeroso. E talvez o prazer tenha desaparecido. Tantas mágoas, tantas coisas que você foi colecionando ao longo de tantos anos, e aí você fala, como eu faço? A gente virou irmão. Em alguns casos, a gente é quase inimigo. A gente se fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre isso com psicólogo clínico, escritor e palestrante, terapeuta de casal, autor dos livros Relacionamento para Leigos, Como Se Libertar do Ex, Frederico Matos. Seja bem-vindo. Obrigado. Quem viu a série A Casa de Papel? Ele na cara do professor, gente. Olha lá. Quem viu? Precisa Não de mais parece? barba. Então, se deixar a barba crescer, fica igual de novo. Esse assunto, como eu disse, é delicado. Sim. E importante. Sim, é delicado porque normalmente as pessoas costumam achar que a questão da sexualidade já tem uma crença pré-estabelecida que a sexualidade inevitavelmente perde força ou perde qualidade ao longo da vida. Isso não é necessariamente verdadeiro, porque as pessoas tendem a imaginar que a libido, que a vontade, o desejo sexual, ele tem uma ligação necessariamente com o corpo. Lógico, os hormônios, eles influenciam, existe toda uma questão hormonal que realmente afeta a questão da libido, mas ela não é determinada pela libido, ela não é determinada pelo corpo. Então, ainda que o corpo envelheça, passe por algum tipo de problema de saúde, a libido ela tem uma esfera essencialmente psicológica. Só que como tem uma crença de que na medida que o corpo envelhece, a libido também, é quase como se eu me preparasse para me aposentar sexualmente de alguma forma. E isso induz as pessoas a irem lentamente justificando pequenos recuos. É como se ela falasse assim, tá com preguiça. Na vida inteira dela teve preguiça, mas quando ela era jovem, ela fala assim, não, sou jovem, tenho que ter meu desejo em dia. Aí quando ela já está com 50, 60, 70 anos, ela fala assim, é a idade. Ou seja, ela não luta contra uma tendência, é como a questão da memória. Já não lembro mais das coisas, é a idade. Tudo passa a ser a idade. E isso é uma crença que precisa ser quebrada logo de cara para a pessoa entender. Puxa, então não é uma questão só química, também é emocional, também é psicológica, então talvez eu esteja usando do fato de que eu envelheci para recuar. E aí muitas pessoas que já eram tímidas ou tinham tabus, receios, quando envelhecem parece que elas encontram um lugar confortável para falar, eu não preciso mais disso, eu não quero mais isso, o relacionamento tem que ser por outras coisas. E aí a sexualidade vai baixando de intensidade. Então, acho que essa é a primeira crença que precisa ser quebrada. Em termos de saúde integral, pensando no corpo como um todo, o sexo é importante? Sim, porque ele é causa e consequência de uma vitalidade. Porque a verdade é que a sexualidade, ela precisa do corpo como base. E ela alimenta o corpo também na questão da vitalidade. É uma atividade física. Então, sendo uma atividade física, ela depende que você esteja mais ou menos confortável com o seu corpo, que você se sinta firme, vigoroso, que você tenha a mínima capacidade de maleabilidade, de flexibilidade e força. Então, não tem como esconder ou esquecer essa parte, porque às vezes as pessoas vão envelhecendo, elas falam assim, como é que minha sexualidade se reaquece ou se mantém se ela não cuida minimamente do corpo? Então, a gente costuma achar que tem a ver só com infarto, com essas coisas mais clássicas que as pessoas se preocupam, mas tem a ver com o corpo. Um corpo cansado deseja e pratica o sexo de um jeito também cansado, então precisa cuidar do corpo. E lógico, a sexualidade também, quando ela é praticada, ela reativa o corpo, porque ela deixa ele mais vitalizado também. Em relação ao casamento em si, faz diferença? Sim, sim. Porque é uma coisa que eu sempre falo.
o sexo, ele começa muito antes do quarto, da cama. E ele termina muito depois. Ou seja, existem muitas coisas que estão fora da cama, que estão, né, na área do relacionamento e influenciam lá. A maior parte das pessoas, dos casais, não deixa de praticar, de ter uma relação sexual porque não tem tempo, ou porque estão atarefados. É porque eles de alguma maneira se recuam por conta de coisas que acontecem fora do relacionamento. Mágoas, dificuldades, conversa truncada, se prendem em questões, em problemas de ordem familiar, financeiro, e aí eles se sentem menos íntimos com o passar do tempo para poder efetivamente ter uma relação sexual verdadeira. Porque a verdade é que muitos casais até têm uma relação sexual, mas ela não é satisfatória e não é plena e não necessariamente para as duas partes envolvidas. De suprir as necessidades emocionais, né? É uma coisa mecânica. Agora, como é que a gente faz, então, para quebrar isso e para dar vida a esse casamento que talvez esteja mecânico ou talvez esteja mesmo sem sexo? Sim. Bom, normalmente quando a gente fala disso, a gente recomenda que o casal converse. Mas a conversa, ela não dá para sentar ali num dia e falar assim, então, vamos conversar sobre sexo? Para isso, você precisa fazer todo um preparo. Você precisa voltar a ter intimidade com seu parceiro, com a sua parceira. E vamos combinar que você tem que compartilhar uma coisa super difícil. Você deve estar tímida em relação àquele assunto, já não sabe como chegar naquele ponto, talvez nunca tenha conversado sobre isso com ninguém. E aí você tem que conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, um assunto que você nunca falou, então você precisa começar por outros temas mais delicados. Então começar conversas mais vulnerabilizantes que peguem o tema de forma indireta. Nossa, tenho me sentido cansada de modo geral fisicamente. Ah, é? E vai por um assunto que parece que não tem a ver com sexo, mas que é uma conversa que você mostra que é uma conversa de confissão. Você em alguma medida, está confessando uma dificuldade, uma fragilidade. Seguindo no caminho do tô me sentindo cansada. Para criar uma intimidade. Sim, para a pessoa perceber, opa, eu tenho que ouvir isso de um jeito diferente. Eu não posso achar que é uma conversa de novela, de filme, de qualquer outra coisa. É uma conversa sobre nós. Mas é uma conversa sobre nós que não é aquela conversa de você, eu, que é uma conversa de acusação. É uma conversa de assim, eu não estou sabendo como lidar com essa questão. Eu tô sentindo medo. Porque a verdade é, sexualidade faz as pessoas sentirem medo. Porque qualquer coisa que envolva esse tema, que é um tema tabu para muitas pessoas, parece que gira em torno da ideia de uma safadeza, de uma coisa meio que vai contra a sociedade ou contra Deus, pornográfica nesse sentido. E não é. É uma intimidade entre duas pessoas que se amam. Começando dessa ideia de que é uma intimidade entre duas pessoas que se amam e que podem conversar disso, a coisa mais recomendável é você falar assim, olha, eu tenho me sentindo um pouco tímido, meio receoso de me aproximar de você. Né? Me aproximar de você. Mas como assim? Ah, não sei. Lembra? Quando a gente se conheceu, nos primeiros anos, a gente tinha muito mais proximidade, a gente se abraçava mais, se beijava mais, a gente tinha mais relação sexual. E eu tenho sentido, na verdade, dificuldade de me aproximar porque, sei lá, tô travado. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. A gente tem feito poucas vezes, eu vejo você às vezes reclamando que está cansado, está ocupado, está aborrecido, e aí eu sinto como se eu fosse um problema no meio dessa situação, não me sinto digna, tenho me sentido às vezes não muito apreciada, não muito desejada. Eu não sei mais se eu sou bonita para você, não sei mais até que ponto o nosso relacionamento está fluindo. Eu tenho me sentido às vezes, e eu não sei se é verdade, eu tenho me sentido às vezes rejeitado um pouco, como se a gente deitasse na cama e cada um virasse para um lado e dormisse. Eu não tenho espaço para esse tipo de coisa. Então veja,
a conversa ela vai no sentido de falar assim, olha, eu estou com dificuldade, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo receio de você, eu não sei mais como me comportar do seu lado sexualmente. E aí a outra parte, de repente, vai se sentindo mais aberta para poder falar. E às vezes você pode até adiantar e falar assim, eu não sei. Às vezes você também pode estar com esse tipo de receio, esse tipo de incômodo. Você pode estar querendo sugerir alguma coisa a meu respeito, que eu não tenho cuidado de mim, em alguma coisa na minha aparência, no meu jeito de ser. Se abra para a pessoa, de repente, trazer uma crítica, né? Porque o acerto dos ponteiros é dos dois lados. A gente está falando aqui muito de intimidade, né? Intimidade. Acho que mais do que como e vulnerabilidade. reaquecer é como voltar sim, a ter essa sim. ligação. Porque para você reaquecer, você tem que estar com a panela junto com a outra pessoa. Então, se você acha que o outro é que está frio e você está quente, você não entende que o relacionamento é uma coisa que surge dos dois lados. É um fenômeno da natureza. Então, o fogo, ele precisa da vela, do oxigênio, ele precisa do calor. Então, não é uma coisa sozinha que vai fazer a relação reaquecer. Então, a primeira coisa é essa confissão. Depois, as duas partes confessaram, ficou aquele constrangimento, ninguém vai sair se agarrando no meio da sala nessa hora. Pode ser até que Pode sim. ser até que sim. De repente, mas aquilo abriu um espaço. Aí, você vai ter que fazer um esforço. Qual vai ser o esforço? De você quebrar a sua própria timidez. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quais são as coisas que você lembra que vocês gostavam? Né? Você vai ter que resgatar um pouco na memória. Esse resgate, né? Lá do comecinho do namoro. Olha que legal. E lógico, daí você vai falar assim, mas Fred, a gente adorava fazer dentro do carro, sei lá, vai ter que ser dentro do carro? Não sei, mas talvez o elemento de perigo, de surpresa, de suspense, possa ser uma coisa que faz as duas partes se aquecerem. Então, poxa, crie alguma situação que seja atípica. Porque às vezes o casal associa, num determinado momento, a cama a dormir, a cansaço. Parece que não, mas esses condicionamentos, eles pegam as pessoas. Então, às vezes, de repente, começar na sala pode ser uma boa pedida. Então, assim, criar alguma situação que descaracterize a relação como tem sido nos últimos anos. Descaracteriza aquilo. E naquele dia, se prepara, se enfeita, vá para uma festa em alguma medida. Essa palavra está bem em moda, né? O empoderamento. Mas quando a gente se arruma, se enfeita, a gente se sente mais empoderada. Sim. Isso é importante, né? É importante se vestir, colocar uma roupa. Você vai se olhar no espelho e você vai gostar de você. E quando a gente gosta de você, é mais fácil que o outro goste. E as pessoas subestimam isso. Como se as pessoas têm uma crença assim que o que é natural deveria ser natural. Então, o sexo sendo natural, se não acontece naturalmente, não deveria acontecer. Tem que ser espontâneo. Sim, pode ser espontâneo. Das primeiras vezes, nos primeiros anos, tudo é espontâneo. Mas na medida que você vai criando uma logística na sua vida que não necessariamente facilita o encontro sexual, precisa ser uma coisa forçada. As partes precisam fazer uma força para que aquilo aconteça. Não adianta você esperar que o fogo da paixão surja do nada se você não cultivou um contexto que facilite isso. Então, sim, tem que cuidar da aparência, tem que cuidar das emoções, tem que cuidar da relação fora da cama e tudo isso vai junto fazer com que a relação se reaqueça. Vai virando bola de neve. Sim. Né? Pegou? Final de semana chegando, cuide-se e cuide do seu casamento. Deixa eu passar aqui os contatos do Fred. Ele tem tanto vídeo maravilhoso. Entra lá no sobreavida.com.br que você vai ter acesso. Siga no Instagram também, no @FredMatos. E vamos aprendendo. A gente só para de aprender quando a gente para de viver, né? Muito obrigada, Fred. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para você também. e para suas meninas.